Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sob uma nova perspectiva. O que você escolheria em um relacionamento? Amor ou estabilidade? É possível ter os dois? Chegou o grande dia, galera! Nesse episódio vamos falar sobre Amores Materialistas, novo filme da Celine Song e protagonizado pela Dakota Johnson, o Chris Evans e o Pedro Pascal. E, gente, eu peço logo desculpa porque o filme ainda não está disponível em streaming no decorrer de quando esse episódio tá saindo. Acredito que ele talvez ainda esteja em cartaz em alguns cinemas, pelo menos aqui onde eu moro não tá mais, não sei se em outros locais ele está. E esse episódio vai ter spoiler do filme, então assim, peço desculpas por estar trazendo o episódio mesmo sem estar o filme disponível em streaming. Eu sei que é legal quando o filme tá de fácil acesso para que vocês possam assistir, escutar o episódio e tudo mais. Se você for essa pessoa que não gosta de spoiler, espera aí um pouquinho, ver se o filme vai chegar em algum streaming e depois escuta esse episódio. Não esquece de salvar, de deixar aí salvo o episódio, baixado, né, no seu aplicativo que você escuta e tal, pra você escutar depois. E se você for a pessoa que já assistiu ou que não assistiu, mas não se importa com os spoilers, vamos lá que tem muita coisa pra falar nesse episódio. Eu espero que eu consiga falar tudo que eu pensei depois que eu assisti esse filme e depois que eu fiquei pensando muito sobre ele. Como sempre, eu contextualizo um pouco, né? No filme, a gente acompanha a Lucy, que é uma casamenteira que mora em Nova York e trabalha numa grande empresa desse ramo de casamento, que o principal objetivo é combinar pares para que eles se casem. A Lucy, por mais que saiba muito sobre relacionamentos, casamentos e ajuda pessoas a casarem, encontrar o seu par, ela não tem uma vida amorosa tão constante assim, ou vive isso, pelo menos. Temos duas pessoas aí nessa equação da vida da Lucy. A gente vai conhecer no decorrer da história, que são os personagens interpretados pelo Chris Evans e o Pedro Pascal, né? São os interesses amorosos aqui da Lucy. Bom, e pra começar mesmo, a primeira coisa, assim, que já me chocou e que já ficou muito na minha mente quando começa o filme e tal, é o absurdo, assim, na minha opinião, de tratar uma pessoa como se fosse meramente um objeto. Como se fosse possível escolher um parceiro da mesma forma que escolhe um produto na prateleira, sabe? Quero assim, assado, alto, não alto, né? Tipo, alto, baixo, com tanto de dinheiro que ganha por ano, se é gordo, magro, sabe? Tudo isso, assim. E o casamento realmente parece muito mais uma formalidade aqui no filme, né? Algo ultrapassado, que ainda assim carrega uma ideia de negociação e ainda assim é uma equação importante dentro da vida de uma pessoa. Porque afinal, muitas das vezes, a sociedade cobra que você tenha um par, que você seja casado. Então, assim, por mais que aqui esteja muito nesse contexto de o casamento como um produto mesmo, ou como meramente algo que você tem que dar check na sua lista, ainda assim acontece, né? Não é tipo assim, deixamos de falar de casamento. O casamento ainda é importante, nem que seja nesse sentido comercial mesmo, de encontrar alguém que se encaixe nos seus pré-requisitos, que se encaixe com a sua vida e seja uma negociação benéfica para os dois lados. E outra coisa também é como o dinheiro também é uma parte importante dessa equação. Dentro do filme a gente vê muito as pessoas, né, falarem ali com a Lucy ou com quem for a casamenteira, que era uma pessoa que ganhe tanto por ano. Nos Estados Unidos eles falam muito isso, né? Façam tanto de dinheiro por ano para que seja da realidade parecida com aquela pessoa que tá procurando alguém, sabe? E muito interessante porque realmente o dinheiro é uma parte importante da equação, a gente vai falar um pouco mais na frente, mas não é tudo, né? E uma cena que me marcou logo assim, no início do filme, é quando a Lucy tá no jantar com o Harry. O Harry, ele é o personagem do Pedro Pascal, e é nesse momento do jantar que eles estão conversando que vão se apresentando ali as qualidades, e é quase realmente como um currículo mesmo, assim, como um emprego, sabe? Tipo,
qual o emprego da pessoa, a estabilidade, qual a reputação. É como se o amor fosse justificado em termos de benefícios para outra pessoa, o que é que você tem a oferecer. E eu não acho que não deixe de ser assim em relacionamentos. A gente busca em alguém, no parceiro, algumas qualidades nesse sentido, mas não é como se a gente estivesse querendo dar check em tudo, pelo menos não pra mim, por exemplo, né? Tipo, tem que ser assim, trabalho assado, a forma física desse jeito, tem que ser de tal lado político ou não, tem que gostar de tais coisas ou não. Então, tipo assim, é como se isso fosse a parte mais importante e não o amor, porque o amor é outra parte importante da equação, pelo menos eu acho, né? Tipo, pode ser que tenha pessoas que não se envolvam amorosamente com amor, né? Se envolva amorosamente, entre aspas, muitas aspas, porque quer ter alguém ou porque precisa ter alguém, mas não ama aquela pessoa. Então realmente você vai buscar outros quesitos e não o amor. Mas eu, particularmente falando, acho que é importante que você goste e ame aquela pessoa e que você não esteja com ela só por conta do que ela pode lhe oferecer e quais são as qualidades dela que você gosta e que você está com ela por isso. E é até um paralelo interessante porque o filme, ele inicia com uma cena de um casal pré-histórico. Quando o filme começa e tem essa cena, o que é isso? Eu tô assistindo o filme certo? Mas assim, é Celine Song, né, gente? Então eu tô assistindo o filme certo. E é interessante porque, assim, eu acho que já é o que a Celine quis dizer nesse filme desde o início. Mas assim, naquele momento, naquela situação, aquele casal não tinha nada pra oferecer um pro outro além da sobrevivência, né? Além de estarem juntos. Eles não tinham casa, carro, dinheiro, status, não tinham nada para oferecer ao outro, né? É um mundo pré-histórico onde não existe nada disso. Eles decidem ficar juntos, né? Tem a cena muito simbólica. Se você assistiu o filme, né? Ou se você não assistiu o filme, vou falar aqui um pouco. Ele coloca como se fosse um anel no dedo dela, que eu acho que é feito de uma flor, alguma coisa assim. Então, assim, eles estão juntos e se tornam né? Estão casados, se tornam um casal, mesmo sem ter nada a oferecer ao outro. E isso é muito interessante, é muito legal que a Celine coloque isso no filme, porque ele já vai dando um tom, né? Do que a gente vai ver e de qual é a crítica também que ela faz no filme nesse sentido. Fica muito claro que, assim, dinheiro não compra amor, sabe? Talvez ele compre conforto, uma certa segurança, mas ele não garante a química, não garante que você goste da outra pessoa, não garante a conexão, a entrega emocional que você vai ter ali com o outro. E é curioso como o filme mostra a falta de química entre o casal, porque, assim, beleza, o Pedro Pascal é lindíssimo, maravilhoso. A Dakota Johnson também é muito linda e eles como casal são muito bonitos. Você não vê realmente uma conexão muito grande entre eles, sabe? E aí eu tô percebendo agora que eu não descrevi exatamente, mas assim, o personagem do Pedro Pascal é um homem bem-sucedido, de uma família com dinheiro e bem de vida e tipo bonito e tudo mais. E o personagem do Chris Evans é um antigo amor e relacionamento da vida da Lucy, e ele é aquele cara que tipo já tentou muita coisa na vida, mas ainda não deu certo. Ele quer ser ator e tá tentando nesse caminho, mas ainda não conseguiu um grande papel ou ganhar muito dinheiro com isso. E aí ele também trabalha de outras coisas, tipo como garçom em um buffet, e vai fazendo outros bicos ali. Ele divide apartamento com os amigos, que tipo aquela coisa meio bagunçada ali no apartamento e tal. Então a gente tem duas perspectivas aqui no filme, né, de dois tipos de caras bem diferentes, e a Lucy ali. E o trailer faz parecer ser um grande triângulo amoroso, mas não é tanto assim. A gente vê o momento que a Lucy se relaciona com o Harry, e é isso que eu vim aqui falando. Não tem essa química, essa conexão muito forte. Eles parecem ter coisas muito em comum, alguns gostos, pensamentos até, assim, sabe? Ele é um cara que respeita as mulheres e por mais que seja rico, ele não é aquele rico que humilha outras pessoas, nem nada disso e tal. Então, assim, ele é um cara muito legal. Não é igual ao que a Lucy teve ou tem com o John, que é o personagem do Chris Evans.
eles não estão juntos quando a gente começa ali o filme, mas eles se reencontram. Então, assim, a gente vai ver esses dois personagens e toda a situação que envolve essas 3 pessoas. E eu vi pessoas falando também na internet sobre essa questão da falta de química entre os personagens, assim, tanto da Lucy com o Harry, tanto da Lucy com o John também. Realmente a gente tem algumas cenas ali, tipo uns flashbacks da Lucy com o John quando eles namoraram, e a gente entende o porquê ali deles terminarem e tudo mais. E eu acho até que essa questão da falta de química possa ter sido um pouco proposital, justamente para reforçar como essas relações baseadas em interesse material podem parecer superficiais, quase sem vida mesmo, assim. Porque, realmente, já mais pro final do filme, a Lucy percebe que ela gosta do Harry, mas ela não ama ele. Ele tem tudo a oferecer para ela, porque aqui a Lucy, ela é uma personagem materialista, então ela se preocupa com o dinheiro, com um pouco de status. Ela quer uma vida confortável, poder ir para restaurantes um pouco mais caros e poder pagar por aquilo, ter experiências legais de viagem ou de qualquer outra coisa que seja, e isso requer dinheiro. O motivo dela não estar mais com o John e deles terem terminado assim é porque o John não conseguia oferecer uma vida um pouco mais confortável para ela, e eles sempre brigavam muito por conta disso. E aí ela encontra o Harry, ele é tudo isso, esse cara que tem dinheiro, que pode oferecer, e é um cara legal, que gosta dela, que trata ela bem, que respeita e tal, que se importa, que leva ela para restaurantes legais e tal, mas não tem o amor, não tem o gostar de verdade. Você gosta da pessoa por quem ela é, mas não no sentido amoroso, sabe? Chega um certo momento que o próprio Harry, ele fala: amar me idiotiza. E eu fiquei pensando assim, nossa, que coisa interessante e forte, porque revela que nesse mundo tão materialista, amar pode ser visto como fraqueza, sabe? Como algo que tira a razão. Então, assim, no momento inicial da Lucy com o Harry, quando eles estão naquela cena do jantar e que eles falam sobre meio que tudo que tem a oferecer ali pelo outro, você tá agindo com a razão de eu tenho isso, posso lhe dar isso, você tem aquilo e posso lhe dar isso outro, porque a Lucy, ela quer ter alguém que dê a ela segurança, sabe? Assim, que dê a ela conforto. E o Harry é essa pessoa. Então ele entende aquilo algo como muito racional, de tipo, isso é amor, estamos juntos, nós nos gostamos, nós vivemos juntos e tal. Mas não é realmente o sentimento amor, sabe? Tipo, você ser totalmente vulnerável com o outro e falar seus medos, suas inseguranças, suas dificuldades. E é interessante quando ele fala isso do amor me idiotiza, porque ele não consegue sentir isso pela outra pessoa. Ele consegue gostar, ele consegue viver aquele momento legal e tudo mais, mas é muito mais uma ação, que o amor também é ação, mas é muito mais uma ação de eu sei fazer isso e faço isso no relacionamento, do que realmente um sentimento de se deixar abrir, se deixar vulnerável no outro e pelo outro e naquela relação, sabe? E aí eu fiquei me perguntando mesmo assim, tipo, o que é que as pessoas têm pensado sobre as relações e sobre casamento também? Tipo, não tô generalizando de que isso do filme seja algo totalmente real, mas eu acho que acontece muito isso, assim, às vezes de forma proposital, de tipo, vou casar com o fulano porque eu quero só dizer que tenho alguém, ou porque eu quero preencher isso aqui de que é importante que eu me case, de que eu tenha um casamento. Ou assim, você não gosta muito daquela pessoa, você não ama ela de verdade, mas pelo medo de estar sozinha, ou porque todo mundo à sua volta tem um relacionamento, você também tem que ter, sabe? E assim, o mundo dos relacionamentos na atualidade tem sido muito complicado e muito difícil, porque são pessoas que não querem se comprometer totalmente, ou pessoas que vê como realmente uma troca de interesses e de coisas que eu posso lhe dar e que você pode me dar. E o que eu penso é que, assim, um relacionamento, um casamento é algo de parceria, entende? É você gostar e amar tanto o outro, que você abdica de coisas que você gosta pelo outro, que você faz sacrifícios pelo outro, mas que o outro também faz isso por você, e que vocês vivem momentos muito felizes juntos, mas também momentos de muita dificuldade, mas mesmo nas dificuldades vocês
estão juntos, sabe? Tipo, tem a presença do outro. E eu não tô romantizando de que é perfeito ou que vai ser perfeito, mas assim, é algo tão sincero e tão verdadeiro que você quer ter aquilo e que você quer estar com aquela pessoa. Você ama tanto ela, você tá disposto a viver o resto da vida com ela, sabe? Eu, tipo assim, parar a vida de farra, ou o que seja, sabe? Ou tipo, não ser uma pessoa totalmente só dedicada ao trabalho ou a qualquer outra coisa, mas que tá disposta também a doar seu tempo pelo outro, sabe? E eu acho que tudo isso que envolve amor não é só uma questão de compatibilidade, sabe? De o outro se parece comigo, a gente gosta das mesmas coisas, então vamos dar certo. O outro não parece comigo, então por isso não quero estar com ele, sabe? Eu acho que já tem alguns outros episódios aqui no podcast falando sobre essa questão do diferente, né? De estar com outra pessoa que é diferente de você e mesmo assim vocês conseguem se dar bem e conseguem viver juntos. Ou também de pessoa que é muito parecida com você e também dá certo, sabe? Eu acredito sim que é importante que vocês tenham alguns pensamentos parecidos no sentido de aonde vocês querem chegar, o que vocês querem junto pra frente, pro futuro, porque se vocês não estão caminhando pro mesmo lugar, em algum momento, né, isso vai repelir, aí não vai dar certo. É o que acontece muito aqui com a Lucy e com o John, porque ela é uma pessoa que quer ter uma vida melhor, que quer estar mais confortável na vida, falando financeiramente, né, de dinheiro e de carreira, e o John também quer isso, mas ele não consegue fazer isso, e ele fica muito preso a preciso economizar, não posso gastar dinheiro, essa é a vida que eu tenho e é o que dá para lhe oferecer, e por isso que eles não ficam juntos até dado momento. Mas depois a Lucy percebe que mesmo que ela seja essa pessoa materialista, que se importa com o material, que se importa com o dinheiro, que se importa com uma vida boa, um restaurante legal para jantar, não é só isso que ela quer também, né? Ela quer poder estar com alguém enquanto também faz isso, sabe? E aí é um grande spoiler aqui do filme, por isso que eu falei que se você não curte spoiler, não escute o episódio, né? Que no final ela termina com o John. E muitas pessoas na internet ficaram, como assim? Ela fica com esse cara que já tem quase 40 anos e ainda continua dividindo apartamento com os amigos, não tem dinheiro pra pagar um jantar no restaurante, um cara folgado, não sei o que, lá. E tipo, realmente, gente, assim, ele foi uma pessoa por muito tempo que não conseguiu mudar de vida. E aí, N questões aí, se é só uma questão dele, se é uma questão da sociedade que implica e não lhe dá oportunidades suficientes para que você cresça. Mas no final do filme a gente percebe que depois de muito tempo ele está disposto a fazer sacrifícios também, a fazer mudanças para poder conquistar a Lucy, para poder ficar com ela, sabe? E ela percebe também que mesmo que uma pessoa tenha tudo que ela precise, se não tiver amor, não vale a pena, sabe? Eu acho que é muito isso do que o filme vem falar, vem dizer. Não é só capitalismo, né? Não é só dinheiro, não é só sobre status, não é só sobre ter relações onde o outro consiga lhe oferecer o que você exatamente quer e que você possa oferecer o outro exatamente o que ele quer. Às vezes você não tem para oferecer, mas o amor é tão importante, o amor é tão grande que vocês decidem ficar juntos mesmo assim. E eu sei que muitas pessoas falam que mas amor não paga as contas e tudo mais. E dinheiro é realmente uma questão importante dentro de um relacionamento. A falta dele é uma questão importante dentro do relacionamento. Muitos casamentos acabam por questões financeiras. O que o filme passa muito é que até que ponto os relacionamentos hoje não carregam também esse peso materialista, né? Será que as nossas escolhas amorosas são realmente livres ou elas estão sendo condicionadas pelo que o outro pode nos oferecer? De um jeito muito interessante, a Celine cria um diálogo entre os filmes dela também, né? Ela é diretora de Past Lives, que eu já falei aqui, e lá ele falava sobre amores que poderia ter sido, enquanto amores materialistas fala amores que têm um preço, né? São olhares um pouco diferentes
nessa questão de relacionamentos, mas que no fundo nos faz refletir sobre como amamos, por que amamos, o que estamos dispostos a abrir mão nesse processo. E eu sei que muita gente não gostou do filme, muita gente falou que era propaganda de homem branco quebrado, eu acho que é meio que isso a tradução que eles estavam fazendo, assim, e eu não acho que é isso, sabe? Eu acho que Amores Materialistas traz uma questão muito importante de dinheiro ou amor, né? Estabilidade, estar com alguém que pode lhe oferecer tudo no sentido material, mas que não existe conexão, não existe amor, não existe essa troca de sentimentos. E o outro lado, né, de alguém que você gosta e de que você quer dividir a vida e que você quer dividir os momentos, por mais que ela não possa lhe oferecer uma vida tão confortável o quanto você esperava, mas a pessoa está disposta a mudar um pouco e melhorar um pouco para que minimamente vocês possam viver uma vida confortável, sabe? E isso vai estar muito por uma questão de gosto e de escolha mesmo, assim. Pode ser que tenham pessoas que escolham estar confortáveis financeiramente, mesmo que não gostem daquela pessoa, que gostem pouco, que não tenha tanto amor e tanto sentimento. E pode ser que você não escolha isso, assim, sabe? Eu acho que o importante é que dentro dos relacionamentos a gente consiga conversar para encontrar um local onde as duas pessoas se sintam confortáveis, onde as duas pessoas não estejam assim se moldando para caber no outro, mas que elas estejam confortáveis com quem elas são individualmente e coletivamente dentro do relacionamento também estejam felizes, sabe? Mas pro final do filme a gente vê que o John mudou e pegou mais trabalhos para poder oferecer algo melhor para Lucy, porque ele ama ela e porque ela merece isso também. E a Lucy também abre um pouco mão de ser tão materialista e de se importar tanto com o bem material e com aquilo físico, né, do dinheiro, do que ele pode oferecer nesse sentido, para poder estar com alguém que ela gosta, né? E a reflexão que eu fico e deixo também aqui, se você tivesse que escolher, né, o que pesaria mais na sua balança, amor ou essa estabilidade financeira que o outro pode oferecer a você. Bom, eu acho que é isso pro episódio. Eu nem sei se eu falei tudo que eu queria falar. Eu, depois que assisti o filme, fiquei querendo muito falar sobre ele, com muitas ideias, mas eu tava querendo esperar um pouco mais de tempo para que as coisas pudessem realmente fazer sentido dentro da minha cabeça e também no roteiro, e também dar mais tempo para quem sabe você que tá escutando já tenha assistido o filme, né? Não sei se eu falei tudo, pode ser que tenha outras coisas que eu não falei, mas quem sabe a gente tem algum outro episódio ou em algum outro momento eu possa voltar a falar sobre o filme de alguma outra maneira, com algum outro assunto. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você se identificou, comenta na barra dos comentários do episódio o que é que você achou, o que é que você pensou sobre o episódio ou sobre o filme. Compartilha, né, com os amigos esse episódio para que mais pessoas possam conhecer e escutar o podcast. Segue também o podcast nas plataformas, né, na plataforma de streaming que você escuta, e também segue o perfil do podcast no Instagram e no TikTok, que por lá também tem outros conteúdos e a gente também pode conversar por lá. E até o próximo episódio.